Hoje é 16 de agosto de 2023, quarta-feira, marca no meu celular 9h30 da manhã. Quero deixar aqui uma meditação, louvado seja Deus, a partir do meu cronograma bíblico que eu estou lendo hoje em 2 Reis, capítulo 25. Louvado seja Deus, que me veio umas coisas e eu acredito que é do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui em 2 Reis 25, vai dizer assim: E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. E se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada. Versículo 4. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Louvado seja Deus. Bem, para ligar com essa palavra, o Salmo 127, louvado seja Deus, ele vai falar: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, nós vemos aqui que os caldeus vieram contra a cidade, louvado seja Deus, porque o Senhor já havia falado por intermédio de seus profetas, e um deles por nome de Abacuque, que o Senhor levantaria, sobre o seu povo uma nação que viria sobre eles, que no caso seriam os caldeus. Por quê? Porque o povo estava vivendo uma vida iníqua. Eles não estavam querendo que o Senhor edificasse a casa. Eles estavam indo contra a palavra de Deus. Então eles estavam andando pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio conselho, pelo seu próprio coração. Então, quando se anda pelo seu próprio caminho, pelo conselho de homens corruptos de entendimento, e não andam segundo a palavra de Deus, segundo o conhecimento de Deus, acontece o que aconteceu com o povo de Deus quando o Senhor levanta os caldeus para vir sobre a nação do Senhor. Por quê? Porque não estavam vivendo de acordo com o Senhor. Então, o que acontece? Destruição, choro, lamento, né? Porque não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, pelo mesmo profeta, por nome de Abacuque, no capítulo 2, que foi o mesmo profeta, a qual o Senhor disse que levantaria, a nação dos caldeus para vir, louvado seja Deus, sobre o povo. Abacuque capítulo 2, versículo 12 vai dizer: Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Então a cidade estava sendo edificada com sangue e fundada com iniquidade, né? Então acontece isso. Certa feita eu sonhei que uma pessoa me entregava uma revelação e me entregava esse versículo, me entregava esse Salmo 127. Porque por um certo tempo, eu posso falar do passado, o meu agora eu não tenho certeza, eu estou sendo verdadeira. Eu estava, me dizia crente, cristã, pregava a palavra do Senhor, porém não andava
na palavra do Senhor, não andava em conformidade com a pregação, né? Então, o Senhor foi me mostrando, me lapidando, me moldando, como Ele faz até hoje e fará, né? Até o dia em que eu partir desta terra. E me mostrando, né, que não era Ele que estava edificando a casa, como diz o Salmo 127, louvado seja Deus. Não era Ele que estava edificando a mim, nem o meu lar. Então, em vão, eu estava trabalhando. E não era Ele também que estava guardando a cidade. Então, em vão, eu estava vigiando. Quando Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando Deus não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O trabalho está sendo vão, porque não está sendo edificada pela palavra de Deus. Aí é onde entra a parábola da casa na rocha e da casa na areia, que o Senhor Jesus fala. Porque o Senhor Deus, Ele não quer que nós vivamos uma vida de aparência, mostrando para o outro que eu sou crente, que eu sou cristã, que eu sou pregadora do Evangelho. Quando o meu secreto, Deus sabe quem eu sou realmente e que eu não estou sendo edificada pela sua palavra e que eu não estou deixando Ele ser Senhor da minha vida, do meu lar, né? Então, o Senhor quer que a gente viva uma vida íntegra, uma vida verdadeira, uma vida fundada na palavra, como o próprio servo do Senhor falou, Paulo, eu li isso hoje, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, que a verdade de Cristo estava nele. Então, nós precisamos, a verdade do Senhor, ela precisa estar em nós, arraigadas, para que nós sejamos como a casa firmada na rocha. Louvado seja Deus, para que quando vier a tempestade, as águas correrem pela casa, a casa permaneça firme porque não está na areia, né? Então, uma casa na areia, aparentemente é uma casa, é bela, bonita. Porém, se vier a água e correr e bater naquela casa com ímpeto, ela irá cair, né? E o Senhor não quer que nós estejamos com a casa firmada na areia, mas com a casa firmada na rocha. Porque a casa do povo de Deus até então, lá em 2 Reis, capítulo 25, não estava firmada na rocha, que era Cristo. Eles não estavam firmados na palavra, eles estavam firmados na areia, vivendo uma vida de vaidades na aparência iníqua, né? E por conta disso, veio o que veio, e Nabucodonosor levou os ricos e poderosos príncipes cativos para a Babilônia e deixou apenas os pobres lá na cidade. Sitiou a cidade, queimou a cidade, fendeu os muros, fez um grande estrago por permissão do Senhor, porque queriam viver sem o Senhor, né? Queriam viver uma vida pautada em seus próprios conselhos, em seu próprio coração, seguindo seus pensamentos maus e não a palavra de Deus. Então, que isso não venha acontecer conosco, para a honra e glória do Senhor, mas que nós venhamos se deixar ser moldados pela palavra do Senhor e não mentir contra a verdade, né? Mas sempre permitir que o Senhor exponha os nossos defeitos, para que o poder dele venha se aperfeiçoar a cada dia em nós. Porque Paulo vai dizer que se ele tiver que se gloriar, ele se gloriará nas suas fraquezas. Porque é na fraqueza, é na nossa fraqueza, é no reconhecer quem nós somos, para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em nós, que é a palavra de Deus. E não que a gente não venha nos cobrir com vestes de iniquidade, de engano, né? Mas que nós venhamos nos cobrir da veste de justiça, da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.